Salve meus manos, minas e monas, seja bem-vindo a mais um vídeo de reação aqui com o Cello, Psicologia Rap. Muito indicado, muitas pessoas deixaram um comentário para eu fazer essa música Cid, o nome é Eu, na verdade Eus, né? E consta na descrição que é a primeira música que ele lança depois, deixa eu ler aqui ó, depois do álbum Coisas que eu só falaria brincando. Então quer dizer, agora ele não tá brincando, o Cid tá falando sério. Teve uma pessoa que deixou um comentário, eu ainda não ouvi, mas o comentário estava escrito o seguinte: Cello, faz a reação, porque parece que o Cid tá falando, né, ligando um pouco à psicanálise, a questão do ego, id e superego, né? Id, ego e superego. Tem um eus ali, então não sei, de verdade mesmo, se for pra gente ir por esse caminho, nós iremos. Primeiro vamos ouvir, depois a gente faz nossas considerações, se necessário, porque tem música que eu ouço e não preciso falar nada, a música já falou tudo. Mas vamos ver. Então vem comigo aqui, Cid, Eus. Tá numa pista de skate? Todo dia eu rezo pra você sumir, quero ser dono da minha vida sem você pra me impedir. Mas tu insiste em falar mentiras pra mim aqui. Você acha que após tantos anos eu ainda vou cair? Eu só quero me deitar pra dormir, sem você no meu ouvido dizendo que eu já não quero ouvir. Custa muito fazer o que eu tô te pedindo sem me perguntar por quê, simplesmente sumir. Coitado de você, dá pra calar a boca e não me interromper. Tu sempre disse tudo que tu quis, hoje eu que vou dizer. Me obrigue, me testa pra ver, hoje eu já não vou me arrepender. Desde que nós é molequinho, tu fez de tudo pra eu seguir teu caminho e você seguiu. Depois se fudeu sim, eu me fudi e me encontrei sozinho. Não é bem assim, é sim. Várias vezes eu cheguei muito perto do fim. Fala sério, você nunca nem sequer ligou pra mim. Eu liguei, você que nunca se importou assim. Foi você que disse pra mim bebedar, pra fumar, pra cheirar. Eu só disse pra você se divertir e não exagerar. Você tentou fugir dos seus problemas e agora você quer me culpar, então tá. Você sempre foi um cara fraco, estúpido e carente de atenção. E nada dessa merda tá na minha conta, tá na conta dos teus pais e da porra da tua criação. Mas você sempre me vê como vilão e você é o herói, que contradição. Quando você tava doidão e cercado de puta, eu não lembro dessa tua indignação. Mas eu lembro do sorriso no teu rosto de quem só quer ver se fuder o mundão. Eu tava sem rumo e perdido na vida, ou será que tu não gostava dessa direção? Sempre dizendo dá mais um trago, mais um teco, mais um gole. Porra, tu sóbrio era chato e ninguém te amava. Eu só queria que você não fosse um bunda mole. Um bunda mole? Eu continuo sendo a porra de um bunda mole, porém cheio de cicatrizes emocionais, problemas mentais e dificuldades sociais. Hoje eu não consigo ter sentimentos reais, pensamentos racionais. Todos os meus dias são iguais. Suas ideias até pareciam legais, mas os resultados pesados demais. Quer saber por que eu virei MC? Pra ver se alguém me dava amor, o mesmo amor que você fez questão de destruir. E você conseguiu? Consegui. E hoje tem amor? Óbvio que não. Como que alguém vai me amar sendo que eu mesmo me odeio? Me acho chato, me acho feio, não gosto do meu corpo, não gosto do meu jeito. Até quando eu acerto eu vejo defeito. É claro que você se acha feio, não corta esse bigode, não cuida do cabelo, tá cheio de espinha e os dentes amarelados. Você é um desleixado, você nunca teve jeito. Você ficou insistindo pra eu trair a única mulher no mundo que me fez sorrir. Tu sabe que ela não vai descobrir, é só comer alguma fã safada que tá disposta a mentir. Eu não quero ser um merda igual você, não quero ver ninguém ao meu redor se machucar. No fundo você sabe que não é um cara bom, é só um cara ruim que fez questão de mudar. Que escolha eu tinha, me diz, eu era um viciado, surtado, infeliz. Minha sanidade tava presa por um triz, eu ia terminar na cova ou na frente de um juiz. Eu só queria que minha mãe não me visse igual marginal, ou chorasse no meu funeral. Hoje ela te vê como um artista, que legal, pelo menos hoje pra ela não faço mal. Você tem vergonha porque ainda duvida? Será que essas escolhas te trouxeram uma saída? Você achou que um dia ganharia essa corrida? Cala sua boca, você não sabe da minha vida. Você não sabe como é viver com vontade de morrer, rezando pra quando você sair na rua alguém fazer a boa ação de te matar, porque você nem sequer tem a coragem de fazer. Você não sabe como é se olhar no espelho e ter vergonha do que vê, ter dúvidas ao pensar que ao longo da estrada você fudeu tantas pessoas que não sabem como Deus ainda te deixa respirar. Mas eu decidi mudar, consegui criar coragem de tentar dar a volta por cima e melhorar. Hoje eu cuido do meu corpo como eu posso, da minha mente como eu posso, eu sei que um dia eu chego lá. Hoje eu sou honesto e trabalho, casado e os caralho. Eu tenho motivo pra acordar, eu tenho motivos pra sorrir, pra amar, pra sair, pra curtir, pra partir, pra voltar. Hoje eu sou tudo que eu achei que eu nunca ia ser. Eu morri nas suas mãos, consegui renascer. Você sempre me ensinou a nunca escutar ninguém, então eu nunca mais vou escutar você. Adeus. Nossa, mano. Cid, não é a primeira vez não que eu fico aqui no final torcendo, não faça nada contra si. Ai, mano, muito bom. Cara, que a musicalidade, velho. Gostei, Cid. Meu, que beat legal. Eu sempre falo isso, né, mas é porque eu gosto muito de instrumentais e eu achei muito harmônico, assim, o flow, né, massa demais, musicalmente massa, a estética do clipe ficou muito legal. Opa, pera aí, deixa eu parar aqui a parada.
Eu tinha esquecido de dar o pause aqui, aí meu fone estava me atrapalhando. Mas então, voltando, né? Achei massa, uma fotografia, um cenário só e todo esse diálogo interno, o Cid com ele mesmo, né? Então eu vou responder a pergunta lá inicial que estava no comentário. Tem a ver com psicanálise, com id, ego e superego? Fica nesse vídeo, eu acho que eu tenho muita coisa para falar, eu quero esclarecer algumas coisas também sobre o meu trabalho aqui, vai ser muito importante. Bom, quando a gente pensa na psicanálise, então, id, ego e superego, né, nós temos o id como essa instância, e é assim que Freud conseguiu, para organizar, mas não que isso descreva o ser humano em sua totalidade, é apenas uma forma mais pedagógica, e numa pedagogia psicanalítica para poder compreender o ser, certo? Dito isso, o id então seria essa questão mais instintiva. O id se assemelha muito, a gente pode fazer um paralelo como fosse uma criança que quer o prazer, o princípio do prazer, da alegria, da diversão, e você sabe que quando a gente pensa numa criança, muitas vezes com questões destrutivas também. Aí por isso, né, na nossa cultura, segundo a leitura que Freud vai fazer, vai se estabelecer o superego. Depois eu quero fazer uma tradução melhor sobre essas instâncias também. O superego, imagina só pedagogicamente como fosse um velho chato que nós vamos internalizando a partir das ordens morais dos nossos pais, principalmente da função paterna, né? A psicanálise vai descrever como fosse esse velho chato que vai reprimir. Mano, essa criança não pode fazer tudo. Peraí, tem coisas que não são aceitáveis e tal. E no meio disso tudo, nós temos o ego. Qual seria a melhor tradução? O id, melhor seria a gente compreendê-lo como um isto. Um isto que é aquilo que não tem como se descrever. É algo tão instintivo, uma força como esse lado mais animal do ser humano. E aí o ego seria um eu. O eu que tem que lidar com este lado instintivo que faz parte de todos nós, certo? E um super-eu. O que é o super-eu? Seria um ideal de eu, aquilo que eu gostaria de ser. Então tá, deu para compreender? Isso é um conflito. A pessoa neurótica para a psicanálise é a pessoa que, por exemplo, tem um excesso, né, dessa função mesmo do ideal de eu e nunca se satisfaz. É como fosse alguém que está com um chicote o tempo todo se punindo e falando, bem, ó o que você está desejando, ó o que você está pensando e tal. Mas por outro lado, né, se a gente age de forma totalmente instintiva, somos que nem um carro sem freio. Imagine então o super-eu, super-ego, como fosse aquilo que nos freia também, né? E aí o eu tentando fazer uma conciliação quando a gente está tentando funcionar de uma forma saudável, segundo a psicanálise, entre essas instâncias psíquicas, né? Um excesso de super-eu, uma pessoa muito neurótica, um excesso também, um prevalecer do instinto, do id, aí nós temos uma pessoa também que na nossa sociedade chamam de louca, a pessoa que não tem freio nenhum. Tem até uma frase que eu gosto, né? Como se o louco carregasse o inconsciente no bolso, tá ligado? Tipo, meu, não tem, é o inconsciente. O inconsciente, para você entender um pouquinho, lembre do como é o seu sonho, né? Quando esse super-eu entra em estado de sonolência, né? São guardas, por exemplo, imagine isso, que estão dormindo, e aí o rato faz a festa, né? No sentido do id e do instinto. E essa parte do inconsciente, ela é amoral, não há certo e errado, apenas é o que é. Então, você dormindo, você consegue imaginar um pouquinho o que seria viver o id dominando totalmente, o isto, né? O isto que é incontornável. O louco, ele é como se fosse um inconsciente a céu aberto. Ele vive como talvez num sonho, sai pra rua, tudo aquilo que você faz no sonho, o dito louco, ele faz acordado, né? O neurótico não. O neurótico, no sentido mais obsessivo, é aquele super-eu que tá o tempo inteiro, não reprime, reprime, reprime. Tô falando tudo isso pra quê? Primeira coisa, pra dizer que eu acho que a música do Cid, ela vai além disso, tá? Ela não coloca nessas categorias apenas. Ele tá falando, e aí eu vou entrar um pouco na psicologia humanista, que é a minha área, né? Especificamente fenomenologia existencial, Gestalt terapia. A gente na Gestalt terapia, a gente fala muito mais de uma forma holística, né? Um ser que muitas vezes está desintegrado, e o trabalho do terapeuta é integrar essas polaridades que habitam em todos nós, né? Nós temos lados, então, lados muito mais, como ele fala ali, destrutivos às vezes, mais agressivos e tal. Nós temos outros lados, assim, outras esferas do ser, que são esferas mais prudentes e tal. O ser, né, que caminha para uma maturidade, ele é um ser que integra todas essas coisas, também na psicanálise. Imagina o exemplo que eu dei, né? Se nós imaginássemos o ser na psicanálise enquanto uma criança, um velho e um adulto, que seria o eu, no meio do velho e da criança, tentando fazer com que eles fiquem bem, e troque essa ideia que o Cid está tentando propor nesta canção,
Poderíamos então imaginar, né, que essas três instâncias conseguiram conciliar, muitas vezes até através de um trabalho psicanalítico, né, ou de alguma forma a vida, né, foi correndo, deu tudo certo e a pessoa está integrada, ela está em harmonia. O velho não fica o tempo inteiro brigando com a criança. O velho consegue, que seria o super eu nesse exemplo que eu tô dando, trocar ideia com a criança, tá ligado? E a criança, pô, mano, beleza, dá pra brincar, só vou contornar um pouco, toma cuidado, tô de olho em você. A criança olha pro velho também, entende, fala, não, as suas regras aí, o que você é meio chatinho, mas tem sentido, né, é pro meu bem e tal. E aí o adulto fica no meio ali também conciliando essas instâncias e vivendo em harmonia com todas elas, que é o eu, né? O ego, o eu, uma tradução melhor. Bom, isso é psicanálise, né? Então na Gestalt terapia a gente tem um ser mais integral, um ser que através de um trabalho psicoterapêutico, né? Ou a vida também, a pessoa vai fluindo, né? De uma forma muito livre, espontânea e ela não fica tanto em conflito. Aí eu volto para a música do Cid, eu acho que isso se trata muito mais de conflitos internos, né? A pessoa que está se debatendo entre ideais de si, aquilo que se espera, entre lados mais impulsivos e conflitos que todos nós muitas vezes temos durante a vida, né? Afinal de contas, nós temos nossas contradições. Você pode amar uma pessoa e num determinado momento você destruir esse amor de forma assim até inconsciente quase, né? E eu tô misturando várias abordagens para falar sobre isso, pra gente conseguir tentar enxergar esse cenário melhor que o Cid está descrevendo, né? Só que tem alguns lados que o Cid vai descrevendo que eram lados muito destrutivos para si, e lados que ele entra em conflito e fala, meu, você não fez bem para mim, você na verdade estava fazendo muito mal achando que estava fazendo bem. E também eu posso fazer uma correlação de uma forma poética, tá? Por favor. Que de repente o Cid está falando de um lado mais depressivo de si. Né? Imagina que você tem uma tonalidade de humor e um estado onde você enxerga a vida de uma forma assim mais ruim. Você tivesse uma lente nos seus olhos e num estado depressivo as cores mudam, fica tudo mais negativo e você não vê muito gosto de viver. Quando você troca essas lentes, né, num estado assim um pouco mais de entusiasmo, né? Você olha o mesmo cenário, as coisas estão mais coloridas, estão com mais vidas, né? Qual é a realidade? Qual é a realidade? É uma interpretação da realidade, tá? Então, esse lado interpretativo de uma forma mais negativa, a gente poderia pensar num estado mais depressivo e o Cid acaba entrando em contato com isso durante talvez a sua infância, né, por questões que foram acontecendo. Não estou analisando o Cid, por favor, eu estou falando dessa obra que ele está descrevendo ali. E aí entrando em contato é algo que o faz sofrer, que não traz coisas boas para si. E aí ele vai construindo esse diálogo interno a fim de conseguir alcançar uma vida um pouco mais satisfatória para si. Por exemplo, ele começa aqui dizendo, eu me odeio, né? Todo dia eu rezo para você sumir, quero ser dono da minha vida sem você para me impedir, mas tu insiste em falar mentiras para mim, aqui você acha que após tantos anos eu ainda vou cair? Um lado da vida que parece que o puxava, né, para um olhar muito negativo sobre si mesmo, o odiando, se culpando e enxergando a realidade de uma ótica muito pessimista e ruim. E uma outra característica, né, que o Cid vai descrever nessa música é essa necessidade humana, né, que é a necessidade de aceitação, de ser amado e tal. Nessa carência, cara, chega uma hora que ele começa a falar coisas muito difíceis e pesadas sobre si, de se odiar, de se achar chato, de se achar feio, me parecendo muito mais algo que é introjetado, né? Quando a gente fala de introjetado, introjectos, na verdade, são o quê? Porque, cara, o que é feio, o que é bonito, o que é belo, essas questões são muito culturais e relativas, né? Nós tivemos tempo em que a beleza era considerada de uma forma. Alguns países, o que é belo, o que é feio, é diferente. Então, nessa medida cultural, a partir das nossas vivências, principalmente da infância, a gente vai internalizando como nós enxergamos o que é belo. E aí, muitas pessoas começam a se questionar, né? Ah, isso é feio, eu sou feio, mas como assim, né? A partir do que você está falando isso? Essa dificuldade de aceitação faz muitas vezes que a pessoa tenha comportamentos de buscar aceitação de formas muito nocivas. Esse é mais um ponto em que o Cid estava muito cansado desse tipo de pensamento, conforme ele vai descrevendo a música. Eu sempre deixo esse detalhe, que eu não estou analisando o Cid, porque eu acho
totalmente antiético quando a pessoa fica rotulando e fechando. Eu já vi youtubers que diagnosticam artistas. Pelo amor, cara, como que você faz uma coisa dessa? A gente apenas está analisando, pensando a partir de uma obra, de uma música. Você não vai ver neste canal eu fazendo fechamentos conclusivos, porque eu não tenho essa permissão, não é ético, não é humano e não serve pra nada, tá bom? Então apenas explorações a partir da psicologia. Dito isto, vamos prosseguir. No final da música, ele vai caminhando para uma parte que me parece mais dessa integração que eu estava comentando na Gestalt, né? Essa integração de se cuidar, de se respeitar mais, de se aceitar também. Então ele fala bem assim: hoje eu decidi mudar, consegui criar coragem, tentar voltar por cima é melhor. Hoje eu cuido do meu corpo, como eu posso da minha mente, como eu posso, e um dia eu vou chegar lá. Hoje eu sou honesto, trabalho, casado e os caralho, e eu tenho motivos para acordar. Eu tenho motivos para sorrir, para amar. Aí parece que ele tá vivendo um pouco melhor. Hoje eu sou tudo que eu achei que nunca ia ser, eu morri nas suas mãos e consegui renascer. Você me ensinou a nunca escutar ninguém, então eu não escuto mais você. Adeus, ele dá adeus para esse lado da vida um pouco mais depressiva, né? A gente poderia, poeticamente aqui também, numa construção imaginária, imaginar que ele estava falando de repente com uma depressão personalizada. Ele poderia ter feito isso também, né? Você imaginar que é um diálogo com esse lado depressivo. A depressão personalizada é personificada, onde ele constrói esse diálogo com ela. Mas um diálogo interno, né? Porque ninguém enxerga de forma objetiva uma depressão. Também a gente pode pensar por esse lado. Resumindo, né, uma música muito legal, muito bem feita, muito bem trabalhada. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar, porque tudo isso que ele descreveu é do humano, é do ser humano. Uma vez ou outra na sua vida isso pode ter já te ocorrido, esses diálogos internos, esses conflitos e tudo mais. Se os conflitos são muito cindidos, separados, como fossem várias pessoas dentro de você mesmo, é necessário buscar uma integração. Uma psicoterapia pode te ajudar, busque um profissional e busque boas relações, bons convívios, né? Busque se respeitar cada vez mais, certo? Um grande abraço para você que me acompanha, deixe sua sugestão, eu vou fazendo reações aqui conforme vocês vão me pedindo, vão me indicando aqui. Lembrando sempre, isso aqui é apenas uma aproximação, são hipóteses, eu não faço fechamento nenhum, isso é uma obra, e a obra tem vários pontos para serem olhados. Por favor, então, não congele seu olhar apenas na opinião de um profissional ou na sua própria opinião. Às vezes nem o artista consegue alcançar a sua própria arte, certo? Faz parte. Um grande abraço.